Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar dos 60 anos do golpe militar, civil também, de 1964. E, claro, da ditadura que se seguiu a esse golpe. E há um motivo especial para a gente estar falando disso exatamente nessa semana, que é o fato de que é nesta semana que o golpe completa os seus 60 anos. Né? Alguns vão dizer que é em 31 de março, outros dirão que é 1º de abril. Há até uma disputa aí sobre a data exata em que o golpe aconteceu. Talvez o 31 de março tivesse sido escolhido, porque o 1º de abril, evidentemente, por razões óbvias, ficaria uma data um pouco estranha, né, para ser comemorada depois pelos que produziram aquilo que eles mesmos chamavam de revolução, a Revolução Redentora, que teria salvado o Brasil aí dos perigos e das garras do comunismo, da bolchevização do país. Mas, enfim, sem entrar nesse pormenor aí de se é um dia a mais ou um dia a menos, o fato é, completa-se agora o aniversário de 60 anos do golpe de Estado de 1964. E é interessante que a gente tem esse momento ocorrendo justamente depois de 4 anos de governo militarizado, que foi o governo Bolsonaro. E não apenas militarizado, mas de um governo que tinha ali no seu interior, na sua composição, uma penca de gente, inclusive vários militares, generais de 4 estrelas e outros oficiais de outras patentes, que eram saudosistas do regime militar, a começar pelo próprio presidente da República, né, o capitão defenestrado do Exército, Jair Bolsonaro, que, embora defenestrado lá atrás, obteve depois a adesão de seus antigos colegas de farda ao ganhar a presidência da República, inclusive com o apoio deles, e esses todos aí aderiram ao seu governo, participaram muito ativamente do seu governo, com não só um grande número de ministros, mas também de militares em cargos de natureza civil espalhados pela máquina pública. Então é claro que isso, e mais, a tentativa de golpe de Estado que o bolsonarismo perpetrou ali, ao longo de praticamente todo o governo, mas mais especificamente durante o último ano de governo, né, o ano da eleição, a gente tem aí uma série de revelações que vem à tona agora sobre reunião do golpe, minuta do golpe, preâmbulo de um estado de sítio que seria decretado a despeito do Congresso, embora o presidente, no ato, em seu próprio desagravo, ele vá a público dizer que não era bem assim, que na realidade teria que passar pelo Congresso e que tais, mas enfim, sabemos que na verdade o que se tentou foi realmente o golpe que culminou ali na intentona do 8 de janeiro, né, quando se ocuparam os prédios da Praça dos Três Poderes, se depredou tudo, talvez na expectativa de que novamente os militares interviessem e ao intervir pudessem instaurar efetivamente um regime militar e reconduzir Bolsonaro à presidência da República. Ou seja, há um elemento da conjuntura mais imediata que faz com que se revista de um caráter ainda mais especial esse momento, né, esses 60 anos do golpe militar de 1964. Mas, afinal de contas, que golpe foi esse? Né? O que levou à sua ocorrência há 60 anos? Mais do que isso também, qual foi a natureza do regime político que se instaurou a partir daquele momento? Ou que naturezas ele teve, eventualmente, se a gente considerar que é um regime que vai se transformando ao longo do processo, né? Não é o mesmo ali logo no começo, no final dos anos 60, começo dos anos 70, e mais ainda não é o mesmo nos estertores do regime militar, ali já no final dos anos 70 e primeira metade, melhor dizendo, da década de 80. Então nós temos aí uma história a ser contada sobre o golpe e sobre o regime autoritário, né, a ditadura militar que tivemos no Brasil. E para isso, eu tenho aqui como convidado uma pessoa especialíssima para tratar desse tema, que já esteve aqui no outro momento justamente tratando de golpe de Estado, que é o professor Marcos Napolitano, que é professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, da USP, onde ele se dedica à história brasileira e do século XX, né, história do Brasil independente, mas mais focada no Brasil do século XX, história do regime militar, e também lida com a questão da cultura, história da cultura, sobretudo se focando na questão do audiovisual e olhando muito para essa questão cultural durante
inclusive o regime militar. Não por acaso, o Marcos ele é autor de várias obras que versam sobre aquele período, e acho que pelo menos duas aqui a gente poderia destacar com especial atenção, né? Uma delas é o livro chamado Coração Civil, a vida cultural brasileira sob o regime militar, 1964 a 1985, ensaio histórico, né, em que ele trata justamente, como eu acabei de falar, da história cultural do período. E há também vamos dizer, mais diretamente relacionado ao tema desse episódio, embora esse outro está incluído aí no período que a gente quer discutir aqui hoje, mas que trata exatamente do regime militar em si mesmo, né? 1964, História do Regime Militar Brasileiro, que saiu pela editora Contexto. Enfim, o Marcos é também assessor da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, é um pesquisador sobre esse tema, está aí produzindo coisas novas que devem em breve sair, e até vou aproveitar para perguntar para ele algumas coisas relacionadas a esse tema, né? Afinal de contas, o que está por sair, o que a gente pode imaginar de novo quando a gente tenta entender o que foi o regime militar, confrontar o entendimento que havia com o que se pode entender hoje sobre esse período. Enfim, há um monte de coisas para serem conversadas. Então, quero agradecer ao Marcos Napolitano por estar aqui hoje, quero dar as boas-vindas a ele e perguntar, Marcos, o que a gente pode entender sobre o golpe e sobre o regime que se seguiu ao golpe? Por favor. Bom, antes de qualquer coisa, né, eu queria dar um oi aí para o Cláudio, um oi especial para você, Cláudio, agradecer o convite e também saudar aí os internautas, espectadores, ouvintes, né? Não sei como chamar. É um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Sempre um prazer estar aqui, conversar sobre política, não é? E sobre história política. Bom, eu acho que esses 60 anos, né, do golpe, eles estão tendo, né, um caráter, esse período aí dos 60 anos, está tendo um caráter um tanto quanto peculiar, porque dos temas que vem aparecendo muito nos seminários, nos debates entre historiadores, é justamente a necessidade de você levar em conta o que aconteceu nos últimos 10 anos na história do Brasil, para calibrar a própria historiografia. A historiografia, como a gente sabe, né, ela sempre procura calibrar as perguntas que ela faz para o passado. Eu não sou um relativista, eu acho que o passado existiu de fato. Há uma factualidade, né, que está lá no passado, que está adormecida em alguns documentos. A gente pode ter muitas factualidades paralelas, né, mas há uma factualidade. E o que muda muito é a interpretação, são as perguntas, são os métodos, são as novas fontes, né? É sempre bom demarcar isso, embora eu acho que o público aqui desse programa conhece bem o debate metodológico, mas é sempre bom a gente demarcar, principalmente num período em que grupos revisionistas, negacionistas procuram disputar a chamada narrativa sobre o passado. Então, em história, a gente obviamente constrói narrativas, mas não se trata de uma mera narrativa, é um trabalho calcado em método, numa ética de pesquisa, né? E numa discussão que passa por categorias teóricas, enfim, pelo crivo dos pares, né? Enfim, é um dado importante de toda a ciência. Dito isso, acho que, então, o que a gente vem levando muito em conta nos debates, que eu tenho percebido, é essa nova conjuntura do Brasil, principalmente nos últimos 10 anos, né? Que nós tivemos aí um impeachment, um golpe de Estado, vamos dizer assim, né? Nós tivemos uma ascensão da extrema-direita, nós tivemos uma ascensão de grupos que abertamente defendem não apenas a solução autoritária, mas elogiam torturadores e perpetradores sem maiores problemas, né, no espaço público. Então, muita coisa aconteceu nesses últimos 10 anos que, enfim, obrigam os historiadores a repensar qual o lugar do autoritarismo no século XX brasileiro e nesse século XXI também, quando o autoritarismo parecia, enfim, superado institucionalmente e também no campo da cultura política brasileira. A gente viu que não, né? Só que não, como dizem, né? Então, acho que esse é o ponto que tem pautado muito os debates. Isso implica em duas questões. Bom, primeiro, acho que, dadas essas experiências golpistas, né, dos últimos anos, bem-sucedidas ou fracassadas, né, mas, enfim,
há um golpe no ar, né? A questão do golpe voltou a estar na agenda, no vocabulário político brasileiro, no debate político brasileiro. Então, acho que o que eu venho notando, e pessoalmente eu tenho muito interesse nisso, é voltar a olhar para o golpe de Estado de 64 como um processo político, né? Um processo político que já foi muito explicado, muito estudado, mas eu acho que ainda há muita coisa a se discutir. Eu vou retomar isso daqui a pouquinho. Outra coisa que eu acho importante é pensar também o golpe de 64, quer dizer, se a gente vai lá para o olhar muito micro, pensando o processo golpista específico, os eventos conectados, né, no chamado golpe de 64, acho que um outro olhar mais amplo é pensar o golpe numa longa duração, né? Ou seja, em diálogo com a tradição do autoritarismo brasileiro, que eu, pelo menos, e acho que isso é um conceito historiográfico, ele se define especificamente a partir dos anos 30. Quer dizer, embora já haja vários discursos autoritários antes disso, livros que defendem abertamente soluções autoritárias, eu acho que é nos anos 30 que o autoritarismo converge para uma forma política brasileira, que é o reforço do poder executivo, é a ideia de tutela sobre a sociedade, tutela do poder executivo sobre os outros poderes, tutela do exército sobre a política. Tudo isso se configura nos anos 30 e, sobretudo, no período ali final da chamada Era Vargas, ali 37, 50, 45. Aliás, me permita só fazer um comentário, né? E é mais ou menos nesse período, até um pouco antes até, que você tem, inclusive, os intelectuais autoritários tentando justificar, né, com base numa teoria, digamos assim, sobre o país, por que a solução autoritária seria melhor. Estou pensando aqui, Azevedo Amaral, Oliveira Viana, por exemplo, que apontam exatamente nessa direção, né? Eu acho que você está corretíssimo. Eu acho que o que eu chamei desses discursos autoritários, eles vêm dos anos 20, pelo menos. Sim. É um debate muito intenso, né? Mas eu acho que é nos anos 30 que esse discurso encontra agentes políticos, não é? E encontra uma instituição que vai também ser o fiel dessa balança, que é o Exército. As Forças Armadas, mas particularmente o Exército. Acho que isso se dá nos anos 30, né? E eu acho que há um quarto veio aí desse autoritarismo, às vezes muito esquecido, que é uma nova formulação jurídica que vem a partir desses intelectuais que discutiam soluções autoritárias. Acho que também há uma sensibilidade no campo do direito para transformar esses discursos em propostas de novas legislações, nova base legal para intervenção do Estado na sociedade e para reforço do poder executivo. Não por acaso os juristas dos anos 30 serão juristas de 64. Acho que isso é um ponto que a gente não pode nunca... Francisco Campos, né, por exemplo. Exatamente, né? Então, eu acho que são dois movimentos que eu noto. Voltar a olhar o golpe como um processo político no seu detalhe, nas suas pequenas articulações, na sua indeterminação, como a gente diz em história, né? Revisando aquela ideia de que o golpe aconteceria de um jeito ou de outro, o golpe era quase que uma espécie de desaguar do processo histórico, estrutural. Não, a gente tem que valorizar também os acontecimentos políticos em torno disso. E segundo, pensar essa solução dentro de um escopo de maior duração. Eu até, numa intervenção que eu fiz recentemente num seminário na UFMG, eu defendia que 64 tem que ser cotejado com outras datas. 37, 45, 54, 55, 61, pelo menos, só para a gente ficar nessas... Né? Essas datas são muito simbólicas de processos políticos que, ao seu modo, envolveram golpes ou contragolpes. Ou os dois, né? Ou ameaças de golpe, pelo menos. Ou ameaças de golpes. Então, acho que essa é uma coisa que eu venho notando muito, uma tendência importante. Outra questão que tem aparecido muito nas pesquisas nos últimos 10 anos, e a gente tem que dar o crédito para o material produzido pela CNV, pela Comissão Nacional da Verdade, é uma historiografia muito preocupada com atores sociais e políticos que tradicionalmente não recebiam muita atenção da historiografia até o final dos anos 90, pelo menos, ou começo dos anos 2000. E aí eu estou pensando, sobretudo, os indígenas, né? A conexão entre racismo e ditadura, o lugar das mulheres, né? Na história da ditadura, enfim, os movimentos LGBTQIA+, né? Então, isso eu tenho notado que tem sido
tem informado uma produção historiográfica de boa qualidade, né, preocupada com novas fontes, preocupada em mudar, às vezes, a perspectiva do discurso político, que às vezes é muito focado ou na classe média estudantil, que foi para as armas, ou no sistema político, ou, enfim, nos intelectuais e artistas. Então, é muito interessante esse movimento historiográfico, eu diria talvez que seja o mais importante aí dos últimos anos, que está muito conectado também a essa nova agenda, enfim, dos movimentos sociais, aí, né, por novos direitos, né. E finalmente, eu acho que para um outro campo importante que eu venho notando que tem crescido, é também a demanda de uma história política da ditadura, uma história política também renovada, né, que aí é uma posição muito pessoal minha, né, ela tem o desafio de superar alguns lugares comuns, né, de explicação sobre a ditadura. Por exemplo, né, algo que já vem sendo discutido há muito tempo, mas eu ainda acho que ele é muito forte na opinião pública. Essa ideia de que a história da ditadura é fruto do conflito permanente entre uma linha moderada e uma linha dura militar. Acho que isso não dá mais para sustentar nesses termos, pelo menos. Ou que a história da transição política se inicia com Gás de 74 e vai num somatório de eventos e conquistas que vão distensionando Estado e sociedade na direção de uma democracia, uma transição democrática. Acho também que essa visão tanto linear, né, ela pode cair numa armadilha aí, produzida pelas próprias fontes ligadas ao poder político militar, né? Eu diria, e aí eu tenho uma série de posições sobre isso, depois a gente pode discutir. Ou seja, há necessidade de uma nova história da transição política, né? Para além dos modelos de transitologia, para além dos modelos de déficit democrático ou não, acho que precisamos de uma história efetiva das disputas em torno da transição política, da redemocratização, né? E eu acho que também é um tema que sempre, até pela sua relevância, é um tema que vem ocupando a historiografia, né, é essa relação entre repressão, sistema repressivo, trauma e memória, né? O lugar do sistema repressivo na ditadura e os seus efeitos sobre a sociedade. Isso é um tema, não é novo, mas é um tema que sempre está, enfim, na agenda da pesquisa. Inclusive, eu sei de livros que estão para sair aí, trabalhos importantes sobre, por exemplo, uma prosopografia do perpetrador, do torturador. É um trabalho muito interessante, feito por duas historiadoras, né, a Maud Guillot e a Mariana Joffeli, que deve se concentrar aí num estudo muito aprofundado sobre quem é esse perpetrador, quem é esse torturador, como é que ele foi recrutado, onde ele estudou, quais doutrinas o informaram, né? Como é que é a sua vida profissional. Então, é muito interessante, né, essa análise. E o resultado já dessa nova reflexão sobre a repressão, eu já tenho notado isso, é questionar esse lugar comum também, muito forte na memória, de que tortura se fez nos porões. Não, a tortura ela foi institucional, né? Ela foi uma política de Estado. Mas não foi na mesma escala que a Argentina. Tudo bem, esse é um fato. Mas ela foi uma política de Estado sistemática e, em alguns casos, sobretudo no caso dos indígenas, há já indícios de que a ditadura fez milhares de vítimas, né? Direta ou indiretamente por conta da sua política de expansão na Amazônia. Então, assim, são novos temas, eu acho que tem uma série de questões aí de temas que vêm ocupando esses 60 anos, né? E, claro, não posso deixar de apontar que teve uma certa decepção no campo progressista por conta de um certo recuo do governo federal esse que quase foi impedido de governar por causa de um golpe, né, e optou por não... Em que havia militares, diga-se de passagem. Exatamente. É até compreensível dentro de um certo pragmatismo e obviamente, compreensível dentro dessa lógica de tentar, enfim, não complicar um ambiente político que já é muito conturbado, mas, de todo modo, como historiador, eu não posso deixar de dizer que é um tema que não dá para ficar lá na gavetinha do passado como se fosse superado, né? E se o governo não vai tratar do assunto, a gente está tratando aqui, certo? Exatamente. Acho que cabe à sociedade, à academia, enfim, discutir, né? Isso certamente vai acabar acontecendo, né? Você tem um monte de gente aí se mobilizando no âmbito da sociedade civil para justamente não deixar passar a data em branco, né?
E, por outro lado, pelo menos a gente não vai ter, como várias vezes aconteceu, já não teve ano passado e, felizmente, não vai haver esse ano, espero que nunca mais haja, celebrações no interior das instalações militares do golpe de 64, que é uma situação surreal, né? Sempre digo que quem faz isso devia ser demitido ao bem do serviço público, né? Porque é no mínimo uma violação administrativa, né? Uma coisa um tema que eu discuto muito sempre, que me é muito caro, que é a questão da memória. Esse tema ele implica diretamente como as instituições devem lidar com esse passado. Eu acho que muitas instituições brasileiras estão enfrentando essa questão. A própria universidade, que sempre construiu uma memória heróica da resistência, né, contra o autoritarismo, quando você sacode o armário, o que cai de esqueleto, né? Enfim, a universidade colaborou com o regime. Ela não só colaborou, ajudou a construir políticas públicas, políticas econômicas durante o regime. Ela forneceu quadros importantíssimos. Eu fiz um pequeno levantamento muito precário aí no livro sobre 64, 80 e poucos ministros nos 5 governos militares. E assim, fiquei surpreso com a quantidade de professores titulares que estavam lá. Então, eu procurei ver formação, trajetória profissional, participação política, enfim, em determinado momento da vida. E é impressionante o que você tem de... Então, as universidades estão enfrentando isso. A imprensa, ainda de maneira tímida, mas tem enfrentado essa questão do apoio ao golpe, né? Digo de maneira tímida porque, às vezes, as autocríticas da imprensa são mais ou menos, né? Elas não são muito autocríticas. Às vezes falam lá, olha, fomos enganados pela linha dura, tem muito disso nessas autocríticas, o que é mais ou menos verdade, né? Agora, é interessante que as Forças Armadas, para retomar a sua questão, não têm enfrentado isso. E quando enfrenta, fica na defensiva, literalmente, diz, não, é isso, foi isso, era assim que tinha que ser, e agora acabou, é passado, né? Enfim, é lamentável, porque seria o momento de enfrentar, né, a não memória das Forças Armadas sobre o período, ou a memória nostálgica, que acha que ainda está em guerra. Eu acho que as Forças Armadas teriam a ganhar como instituição. Eu não acho que elas perderiam nessa autocrítica, Inclusive, lembremos que toda a repressão passou por uma doutrina militar, que é a doutrina de contra-insurgência, a doutrina de segurança nacional, que eu não sei se está tão superada assim na formação. É isso que a gente precisaria. Quando eu falo autocrítica, é enfrentar mesmo o que levou essas pessoas ao golpe, o que levou a apoiar, por que elas construíram inimigos, quais inimigos eram inimigos de fato, quais eram inimigos imaginários, né? Enfim, e a questão da criminalização da política, que muitos setores civis também defendiam. Então, tudo isso acho que tinha que ser mexido, né, para que a gente pudesse avançar como sociedade democrática. Mas eu espero que sim, mas temo que não, né? Não acontecerá. Não, você falava isso, eu fui até aqui pegar minha anotação. É interessante que a gente teve uma declaração agora, nessa semana, enfim, anterior ao aniversário do golpe de 64, do presidente do Superior Tribunal Militar, né, o Francisco Joseli Parente Camelo, né, em que ele diz um negócio muito interessante, né? Ele fala assim, não existe comunismo no Brasil. E aí ele vai dizer, no meio da entrevista, né, que, dentre outras coisas, ela fala, olha, esse negócio de ser de esquerda não quer dizer que é comunista, né? Na verdade, significa que você está defendendo ali uma política mais voltada aos mais pobres, né? A redução das mazelas que atingem uma parte da população. E esse mesmo presidente do STM, né, também defendeu militares fora da política. Ele até diz aqui, textualmente, vou citar aqui as aspas, ministro da Defesa tem que ser um civil. Parece que está havendo, pelo menos em alguns segmentos das Forças Armadas, um repensar do problema, né? Muito saudável, acho que isso tem que ser enfrentado, e isso vai implicar em formação dos militares, em currículos de escolas militares, porque, enfim, compreender, eu acho que já há um movimento na historiografia, né? Claro que a historiografia ela tem uma ligação muito forte com a militância, com a questão dos direitos humanos, então, obviamente, essas agendas são engajadas. Mas quando você olha os trabalhos mais consistentes, eles são trabalhos muito objetivos e até distantes, em alguns casos. Procuram evitar essa visão dicotômica, né? Ou então analisar a ditadura só a partir de adjetivos e qualificando ou desqualificando os militares, né? Acho que
a violência tem que ser denunciada, tem que ser analisada, mas o período é muito contraditório, é muito rico em conflitos, em disputas, né? E acho que a historiografia tem feito esse movimento, né? E eu acho que isso precisa acontecer também nas instituições, né? Lembremos, por exemplo, uma coisa que às vezes se esquece: a maior parte dos caçados, pelo menos no governo Castelo Branco, era de militares. Foram 3 mil e tantos militares caçados. Quer dizer, há uma cicatriz dentro das Forças Armadas. Exatamente. Então, não se trata aquela dicotomia simples de sociedade civil versus militares, sociedade civil boa, democrática, com militares maus e autoritários. Isso está superado na historiografia, né? Acho que isso foi importante em algum momento lá para construir uma memória da democracia, das lutas democráticas. A gente sabe que a sociedade civil brasileira apoiou, uma parte apoiou o golpe, apoiou o regime, e isso é muito duro para quem é um historiador de esquerda, mas é um fato histórico que não pode ser simplesmente jogado para baixo do tapete. Então a historiografia tem também enfrentado esses seus próprios tabus, e as instituições precisam fazer esse movimento. Agora, você falou uma coisa muito interessante anteriormente aqui, que é a seguinte, né, de que aquela interpretação de que você teria os brandos e os duros é uma interpretação que já não se sustenta mais. Você pode explicar um pouco por que isso? Porque é uma coisa que a gente sempre, enfim, viu sendo discutida, né? Você tem os castelistas ou a Sorbonne de um lado, aí você tem a linha dura de outro, você tinha uma disputa travada ali no meio deles, né, entre quem, afinal de contas, ia prevalecer, se era o grupo castelista, né, se era o grupo da linha dura, que a ascensão do Costa e Silva seria a vitória da linha dura, depois a vitória do Geisel seria o triunfo dos mais moderados. Por que você está dizendo que isso precisa ser revisto? Bom, primeiro que eu acho que os grupos militares iam muito além, os grupos políticos, né, que disputaram o poder durante a ditadura, iam muito além de moderados e linha dura. Quer dizer, aí eu destaco o trabalho importante do João Roberto Martins Filho, o Palácio e a Caserna, publicado em 95, a primeira vez, que eu acho que é o trabalho monográfico mais importante sobre esse aspecto, né? Ele mapeou vários grupos, ele mapeou que a relação entre a chamada linha dura, os costistas, né, como eles chamam, o pessoal, os castelistas, era muito mais complexa. E que, em alguns casos, esses grupos convergiam quando sentiam que o seu projeto político estava ameaçado, em outros casos divergiam, né? Então, acho não há nenhuma instituição que seja completamente unitária, né? Exatamente, mas eu acho que, neste caso específico, essa aparente dicotomia da instituição militar orientou uma memória e uma historiografia do regime. Isso eu acho que é complicado, né? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos muito que me fazem repensar isso, e estou ancorado aqui em muitas pesquisas, não só apenas as minhas. Por exemplo, a ideia de castelismo só surge para valer com Geisel, só nos anos 70. Se vocês olharem qualquer jornal, se as pessoas tiverem curiosidade de olhar um jornal em março e fevereiro de 67 e dezembro de 1966, os jornais que apoiaram o golpe, inclusive, o Castelo Branco está sendo nomeado como ditador, autoritário, militarista. Então, por quê? Porque, efetivamente, ele constrói o regime. O governo Castelo Branco não foi um governo de improviso, ele é um governo que construiu, lançou as bases legais, institucionais e administrativas de um regime militar. Isso eu defendo muito também. O regime não é civil-militar, depois a gente pode discutir isso. Isso é uma outra coisa interessante eu quero que você fale disso, com certeza. Isso, mas só queria apontar que assim, ele constrói um regime militar. Isso também está muito ligado a uma certa historiografia do golpe, que diz, não, o golpe não tinha projeto, ele aconteceu muito mais como uma comédia de erros, pelas fragilidades do João Goulart, pela crise política, os atores se movimentaram de maneira atrapalhada e, pum, o governo caiu, e aí na confusão, a solução foi colocar um general, e aí isso foi acontecer, mas não havia um projeto. Eu acho que havia um projeto, né? É claro que esse projeto ele não vai ser o mesmo durante os 20 anos da ditadura, mas é um projeto de tomada de poder. E eu defendo que esse projeto, você tem pelo menos um grupo ligado ao alto comando, a Escola Superior de Guerra e ao alto comando, pelo menos do Exército, né, Estado-Maior, o próprio Castelo Branco tem um papel importante nisso, a Embaixada Americana e o IPES, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que era um think tank da direita que pensava uma modernização do capitalismo, pensava a reforma, só que numa chave muito diferente do reformismo nacional estatista, né, o nacional
né, progressista aí do João Goulart, tá? Nacionalista e progressista, numa outra pegada. Esse grupo tinha um projeto muito claro. Havia outros núcleos conspiradores, os governadores que tinham muito mais interesse numa agenda eleitoral, tirar o João Goulart do caminho e disputar ali em 65 a eleição. Eles Lacerda, estavam por com aquela exemplo. ideia de golpe, eles estavam com aquela ideia do golpe saneador, né? 54. Não era bem assim. Por quê? Porque eu acho que esse núcleo era muito organizado e conseguiu se impor no processo. Agora, este núcleo militar, ligado sobretudo ao Estado-Maior, ele não era, não era, não era, vamos dizer assim, não era o único nas Forças Armadas. Eu acho que havia um outro grupo, né, que também vai pensar um projeto de longo prazo, mas que, digamos assim, tem uma outra relação, uma relação muito mais autoritária e dura, na perspectiva das relações entre Estado e sociedade. Né? E aí Costa e Silva, o próprio Médici, depois, eu diria que o Geisel também é interessante, porque o Geisel politicamente fala em castelismo, mas do ponto de vista da política econômica, ele retoma, basicamente, ali, né, o nacionalismo estatista do final dos anos 60, do Costa e Silva. Né? Bem, o segundo Então, PND é a continuação do primeiro, né? Exatamente, exatamente. É Então, veja como é importante lembrar complexa disso, a coisa, né? de falar um grupo, aquele, esse. Aí, bom, então vamos para o lado da repressão, porque essa memória de linha moderada, linha dura, é muito focada na repressão. Mas se você for pegar a repressão dentro dos marcos legais, mas ainda assim repressão e muito dura, o governo Castelo Branco não tem nada de moderado. Muito duro. Só que o que eu defendo é que ainda não havia um terror de Estado sistemático. Né? Posso até explicar o que é esse terror de Estado, né? Porque às vezes tem uma certa confusão. Acho que há uma repressão muito dura, há episódios de tortura já no governo Castelo Branco. Agora, processo de intervenção, né, do Estado na sociedade, ele é intenso, ele é ancorado em novas leis. Eu sempre defendo, né, sempre destaco que o ato institucional número 2, ele é tão ou mais importante que o AI-5 para entender a natureza do regime. Ele militariza o regime. Ele dá poderes ao presidente da República de maneira inédita. Então, o governo Castelo Branco tem nada de moderado nesse sentido. Ao contrário, o governo Costa Silva ele surge como uma promessa de uma certa liberalização do regime. Havia uma expectativa de que ele ia, um pouco, vamos dizer assim, preparar uma transição. Não é isso que acontece. Né? Ele aprofunda a repressão. Né? E uma repressão numa escala muito maior, já informada pela doutrina de contra-insurgência, já sistematizada nos aparatos de repressão ilegais. Né? Eu digo ilegais, mas não clandestinos, tá? Não é porão, não, é bem dentro de um... E é interessante, e acho que aí, neste momento, há um terror de Estado importante. E aí eu queria fazer um parênteses aqui. O que é terror de Estado? Uma coisa muito importante. As operações repressivas baseadas em terror de Estado estão informadas por 4 operações, estão lastreadas por 4 operações que as pessoas nunca podem esquecer. Basicamente, sequestro, interrogatório sob tortura, execução extrajudicial e desaparecimento forçado. Quando vocês têm essas 4 operações, né, de repressão, às vezes combinadas, às vezes isoladas, você tem o terror de Estado. E o que aconteceu entre 69 e, veja bem, até 76, pelo menos, pode ser caracterizado como terror de Estado. Ou seja, nós temos aí 2 anos do governo Geisel que o terror de Estado está operativo. Quer dizer, apesar do episódio Herzog, o impacto que ele teve, sobretudo o episódio da morte do Manuel Felfilho, alguns meses depois, também nas mesmas circunstâncias, morto sob tortura no DOI-CODE de São Paulo, apesar desse impacto exigir que Geisel mexesse na estrutura militar, você tem 2 anos de terror de Estado. O número de desaparecidos no governo Geisel é enorme. Né? Então, como é que a gente vai falar, não, uma abertura que chega para ficar? Né? É muito interessante eu acho que a gente precisa refazer as perguntas e refazer a própria periodização dessas balizas, né? Porque essas balizas estão muito informadas por uma memória liberal que vai dizer, olha, tudo era bom quando era linha moderada, ou seja, quando nós estávamos lá apoiando. Né? Ficou ruim porque um grupo lá tomou conta do Estado e resolveu barbarizar e pôr censura. Enfim, é isso que eu acho insustentável. A gente tem que se livrar um pouco dessas balizas,
né, que são muito dicotômicas, né, e que ajudam muito mais a imprensa liberal a criar o seu próprio álibi para apoiar o golpe por ter apoiado o golpe, do que A gente propriamente apoia os explicar moderados, não os linha dura, é isso? Isso, eu acho que é muito complicado. Claro que há um lastro, não estou dizendo que tudo é completamente mentira nisso, né? Não acho que seja nem mentira sequer, é uma forma de você olhar a história, construir uma memória. Mas eu acho que a pauta historiográfica ficou refém dessa dicotomia, e eu acho que a gente deixou de ver outras coisas, deixou de ver uma outra articulação desses grupos, deixou de ver o quanto o terror de Estado ele vai atravessar períodos supostamente de abertura, enfim, né? Quanto esse aparato repressivo legal e ilegal se combinaram, né? O quanto havia já um projeto de reforma do Estado, né? Já em 64, não é uma coisa que acontece em 68 por reação, né? Com AI-5. É um pouco isso que eu chamo a atenção, e acho que isso pode dizer que é um certo conceito historiográfico atualmente, né? Mas eu acho que isso ainda não chegou para valer nas escolas, nos materiais didáticos, no próprio debate na imprensa. Agora, quando você fala que já havia um projeto, né, antes mesmo do golpe de 64, né, você está pensando alguma coisa parecida com aquilo que o Alfred Stepan, né, que pesquisou os militares na política no Brasil, até o livro dele tinha esse nome, chamava de uma doutrina ou uma ideologia de segurança nacional que foi se construindo nas escolas militares, na relação de militares brasileiros com as escolas militares nos Estados Unidos e também na Europa, né, na França particularmente, no contexto da Guerra Fria. É disso que você está falando? E que aí muda o padrão, daquele padrão, digamos, profilático que tinham as intervenções militares antes de 64, para esse padrão de intervenção permanente que ocorre em 64? É disso que você está falando, não? Em parte, sim, acho que é isso. Esse projeto está sendo construído pela ESG, pela Escola Superior de Guerra, a partir do final dos anos, do começo dos anos 60, pelo IPES. Eu acho que aí o trabalho do René Dreyfus é incontornável, né? Ainda que a gente possa matizar aquela conspiração perfeita que ele vê, né, entre os atores empresariais e políticos, mas eu acho que o IPES, ele constrói, se você olhar muito do que vai ser feito pelo Castelo Branco, e olhar os seminários do IPES 63, 62, você vai ter praticamente a política econômica ali, reforma administrativa, vai ter uma série de, claro que, obviamente, quando os militares estão governo, eles têm que negociar com forças políticas, né? Não dá para impor o projeto. O projeto nunca é a realidade política de fato, né? Mas ele informa esse conjunto de reformas políticas. Acho que isso é um caminho. O outro caminho que eu acho que os militares impõem em 64, é cortar os laços entre movimentos sociais, setores letrados da sociedade, sobretudo intelectuais de esquerda, né? E, enfim, retirar os setores populares, né, daquela barganha construída entre 46 e 64, ou seja, barganha eleitoral, um pouco barganha econômica, de reajustes de salários, isso eles retiram. Isso, inclusive, a repressão sobre os sindicatos não precisa esperar o AI-5, né? Já começa, acho que uma das primeiras, se não a primeira lei do regime, é a lei de greve, né? Que vai incidir sobre funcionários públicos, mas também que vai informar a relação com o sindicato. As intervenções de sindicatos no governo Castelo Branco são enormes. Bom lembrar também que no período chamado período democrático, o governo Dutra também foi muito duro com os sindicatos. Não, eu estou pensando que depois de 67, vocês vai ter greve de novo em 78. Exatamente. E o AI-5 demora mais um pouquinho para acontecer, né? Exatamente. Exatamente. Você tem uma repressão a grevistas, a sindicalistas, muito dura já em 64, 65. Né? Muitas prisões de lideranças. Então, assim, nesse sentido, como é que você não tem nem projeto ou como é que um governo moderado? Não, é um governo autoritário. Olhando o imediato pré-64, esses atores se movimentando, acho que dá para a gente dizer que tem um projeto. É interessante que os dias imediatamente subsequentes ao golpe, à rebelião militar, como eu chamo, ainda não é golpe, né, é um período intenso de movimentação política, institucional, e a gente nunca pode esquecer que nessas movimentações é que surge o ato institucional como solução, né, institucional para a construção já de um novo tipo de regime. Né? O ato institucional assinado pelos comandantes militares, no fundo, já tem ali o golpe dentro do golpe. Você está pensando no AI-1, particularmente? Não, o que vai ser, o que seria chamado posteriormente do AI-1, né, que era só ato institucional. Porque quando ele nasce não tem o 2 ainda, né?
Então, exatamente. exato. E é interessante isso, porque ele é uma peça importantíssima, não é fachada, às vezes, tem uma certa narrativa, sobretudo da história do direito, que diz, não, os atos institucionais são excrescências, são fachadas legalistas para a violência de fato. Sim, mas não são só isso. Eles basicamente são legislações autoritárias fortemente ancoradas na tradição do direito brasileiro. Nós não estamos falando de juristas aventureiros, nós estamos falando de juristas que eram referências, aliás, até hoje devem ser lidos nos cursos, né? De maneira... Sim. Quer dizer, então... Alguns ainda estão por aí, inclusive. Opa, assim... Então, talvez seja o brilhantismo dos antigos, sim. Mas ainda atuando. Não, mas até alguns dos antigos estão vivos ainda, né? Exatamente. Não morreram todos. Então, eu acho que você tem um projeto que é um encontro de várias coisas, uma tradição autoritária, uma vontade de modernizar o capitalismo de maneira autoritária, que se encontra em 64 e vai ali com algumas tensões construindo o regime, né? E o ato 1, ele é um encontro desses juristas autoritários lá dos anos 30, com essas novas lideranças militares, que já estão ali rompendo com esse padrão de intervenção rápida, né, intervenção pontual na política, já estão pensando num regime. O ato 1 é uma certidão de nascimento do regime militar. Né? Não é assim um documento ali meio não é minuta de golpe que fica na gaveta, né? É um documento que estrutura a relação do Estado, quer dizer, em grande parte, inclusive, constrói uma solução, um tanto quanto absurda, que é a eleição do general Castelo Branco, a eleição do futuro presidente, que é infraconstitucional, mas que se coloca acima da Constituição, que tem um preâmbulo, que se a gente... O preâmbulo do ato institucional, eu sempre brinco com os alunos, se você esquecer tudo, o contexto, só pegar o preâmbulo, não dá nenhuma informação a mais para a pessoa que está lendo, ela vai achar que foi escrito pelo Lenin, né? A revolução... A revolução se legitima por si mesma. Legitima por si mesma, ela emana do povo. Aí você fala, bom, o que é isso? Né? Mas aquilo, na realidade, acho que tem mais a ver com Carl Schmitt do que com Lenin. Com certeza. Claramente, aliás, né? Se você ler ali, você pega um aluno desavisado que fica falando, a revolução... Não, aquilo é Carl Schmitt. A ideia de que você, inclusive, você não precisa mexer na Constituição para ter um poder autoritário. Sim. Basicamente você é o poder constituinte. Exatamente. Né? E, no caso, as classes armadas, como eles diziam, eram a expressão dessa vontade. Então, é uma loucura, né? Você tem ali um documento que é uma certidão de nascimento, que fala em revolução, era uma categoria da moda desde os anos 30, né? E ela é uma categoria positivada à esquerda e à direita, naquela época, e que vai estruturar um regime, não é uma aventura nesse sentido. Né? Agora, e ali você já tem o germe do autoritarismo. Isso implica que não haverá mais conflito dentro dos golpistas, que o regime foi o mesmo, porque tinha um projeto, enfim, estruturado. Não, haverá muitas conjunturas dinâmicas, mudanças de rota, mudanças táticas, né? Dentro de algumas linhas de ação, né? Por exemplo, a ideia de que o Estado é o responsável pelo desenvolvimento econômico, o Estado tem que ser tutelado pelos militares, e nessa tutela não cabe conflito político, conflito entre as classes, né? Conflito social, as formas de gerenciamento do conflito social, ou são tecnocratas, ou são policialescas. Isso tudo vai se manter durante todo o regime, né? Aí eu também acho que tem um projeto. Agora, esse projeto você também apontou para questões, vamos dizer, de reforma do Estado, você mencionou modelo de Estado, fez menção ao modelo de desenvolvimento. Parece que nisso, pelo menos os militares de 64, eles tinham uma concepção de construção nacional que, por exemplo, a gente viu estando completamente ausente desse recente governo militar sob democracia, que foi o governo Bolsonaro, em que você tinha muito mais uma desconstrução de um monte de coisa, uma desestruturação, inclusive, de políticas públicas que foram ali erigidas durante a ditadura militar, algumas, inclusive, até, a gente pode dizer, positivas. Estou pensando no Plano Nacional de Imunizações, só para citar um exemplo, que ocorre, né, durante todo o sistema brasileiro de pós-graduação, exatamente, que surge nesse momento. Ou seja, você tinha um projeto que ultrapassava a mera ideia de uma tomada autoritária do poder, né? Você tinha uma concepção de país mais forte ali do que, por exemplo, você viu nessa turma aí que acompanha o Bolsonaro na presidência, né?
Eu acho que esse é um dos maiores mistérios que a ciência política, a historiografia tem que resolver. Porque onde é que se deu essa ruptura? Claro que a gente até pode entender que o clima das direitas hoje ele é antiestatal, antiestatista, né? Sim. Ele é muito influenciado por esse ultraliberalismo, né? Em que o Estado não tem lugar. O Estado, ele, quando muito, é para reprimir o outro, né? Para Estado reprimir aquele que eu não gendarme, gosto. né? Estado gendarme, exatamente. De resto, não precisa de Estado, né? Eu acho que isso não estava na agenda de 64, né? Ao contrário, o Estado era visto como aquele que ia proporcionar o desenvolvimento nacional. O que eu acho que talvez tenha uma linha de continuidade, eu estou aqui ensaiando, pode ser uma grande besteira o que eu vou dizer, mas acho que já há alguns estudos nesse sentido. Eu acho que o que tem em 64, nesse autoritarismo muito peculiar, digamos assim, é já um estímulo ao individualismo, né? Sobretudo no homos econômicos, né? Você tem um pouco esse estímulo ao indivíduo. O indivíduo tem que fazer suas tarefas, ganhar dinheiro, né? Ser um cidadão exemplar do ponto de vista cívico, é isso. Deixa o espaço público com os profissionais da política, né? O estudante tem que estudar, o trabalhador trabalhar, né? Enfim, é um pouco... então tem ali Aliás, isso, desculpa, às vezes verbalizado dessa maneira, né? verbalizado dessa maneira, exatamente. Vai estudar, pô, estudante não tem que ficar aqui fazendo política. Exatamente. Essa ideia de que mesmo os cidadãos de classe média, quanto as classes populares, aí não tinha nem conversa mesmo, era a repressão policial, porque essas pessoas, na ótica autoritária, só existiam para trabalhar, né? E com todo o custo social que a gente viu, né? Isso, infelizmente, é uma marca do autoritarismo brasileiro que se encontrava com o nosso tradicional elitismo que vinha lá da tradição escravista. Trabalhador não tem que ter direito, tem que trabalhar, está ganhando dinheiro, aí tem emprego, tem que dar graças a Deus, acabou, né? Então, acho que isso já havia, esse elemento que há no autoritarismo atual já havia lá também em 64, nesse sentido. Mas, de resto, nenhuma comparação. Talvez um outro elemento, também ainda exista hoje, é a ideia do salvacionismo militar, que é um elemento que surge lá nos anos 20, na verdade, né, com o tenentismo. Essa ideia de que só o exército poderá, só soldados, enfim, só os militares poderão salvar o país da corrupção civil, da política, da politicagem. Isso é antigo, né? Esse elemento ele está aí ainda hoje. Vamos a esses três elementos: o individualismo, o elitismo e o salvacionismo militar. Eu acho que são elementos fortes nessa tradição autoritária. Agora, de resto, não. Os militares de 64 tinham uma concepção de Estado intervencionista, no certo sentido, na economia, pelo menos. Claro, estimulando negócios privados, mas dando nortes, né? A ponto dos liberais dos anos 70, dos empresários liberais, romperem com o regime virtualmente. No final do governo Geisel, você tem já uma campanha na imprensa duríssima, né? Contra o dirigismo, né? Como se chamava. Dirigismo econômico, né? E aí começa uma percepção desses liberais muito interessante, que diz, olha, os militares deram um golpe para derrubar o varguismo, mas, na verdade, mantiveram o varguismo, né? O discurso famoso do próprio Fernando Henrique Cardoso, na despedida do Senado, né? Quando ele diz, acabou a era Vargas. Né? Você lembra dessa, né? Sim, sim, acabou sim. a era Vargas, né? É interessante isso, que muda muito a percepção também dessa periodização. Eu acho que os militares mantiveram um desenvolvimentismo, sobretudo esse grupo que chega com o Costa e Silva e fica até Geisel, né? Mas alijado de qualquer barganha com o popular, com as classes populares, com os trabalhadores. Eu acho que esse é o ponto que o regime começa a naufragar. Não tem propriamente uma política para os trabalhadores que não seja aí transformar conflito distributivo em fórmulas matemáticas para repor salário sempre abaixo da inflação. E isso implode. Os movimentos de 78, movimentos grevistas, movimentos populares, eles vão pegar aí, né? Eles vão pegar esse ponto, falar, olha, o Brasil cresceu, é a nona economia do mundo, e daí? E nós? É claro que a sociedade enriqueceu, mas a desigualdade aumentou brutalmente durante o regime militar. Isso é um fato, né? Ainda que a economia tenha se desenvolvido, até pela repressão aos sindicatos, as demandas, né? Qualquer demanda trabalhista era duramente reprimida, né? Agora, é interessante que ao mesmo tempo, né, foi um período muito
profícuo do ponto de vista da sociedade civil, né? E de certas coisas que emergiram na sociedade civil, até entrando num tema que é objeto das suas pesquisas, né? Estou pensando na área cultural, né? Você teve ali uma produção de cinema, uma produção musical, uma produção teatral, uma produção literária, que foi toda ela de uma riqueza, apesar da censura, né? Isso apesar da censura, né? E às vezes driblando a censura. É, por que você entende que justamente nesse período de tanta repressão emerge algo tão criativo e tão interessante? Esse é outro mistério, né, que a historiografia tem que se debruçar aí com os recursos aí, né, enfim. Isso é muito interessante. Aliás, os negacionistas adoram dizer que não havia ditadura porque exatamente havia essa riqueza cultural, né? Então, obviamente, eu não acredito nisso, não assino embaixo, não. Agora, eu acho que tem um dado que ele é mais estrutural. O trabalho do Sérgio Miceli já mostraram isso, né? Ele é estrutural em que sentido? Você tem uma ditadura autoritária, só que modernizante, ponto econômico, ou seja, olha, o país precisa se desenvolver, precisa ter autonomia industrial. O sonho industrializante teve o auge com os militares ali, e na verdade tinha começado nos anos 30, exatamente reunindo varguismo e militares. Então esse sonho do Brasil grande, do Brasil potência, do Brasil industrializado, é uma marca que vai atravessar o século XX, né? Quando você pega a política econômica do Geisel, por exemplo, qual que é a obsessão dele? E custe o que custar. Nem que o país saia endividado. Você tem que ter autonomia energética. Por quê? Tinha acabado de acontecer a crise do petróleo, o Brasil, com todo aquele crescimento vigoroso do chamado milagre, ele mostrou que era um gigante de pés de barro, porque quando o petróleo aumentou de preço, o país importava 90% da sua petróleo, a matriz energética era muito dependente ainda. Então, o gás ele expande o setor petroquímico, expande o setor elétrico, né? Vai investir na Petrobras. E por que isso? O Proálcool surge aí também, né? Proálcool, né? Quer dizer, é muito interessante isso. Então, é uma obsessão que se percebe que é assim, desenvolver, modernizar, só que de maneira autoritária e reprimindo os setores populares. Os setores populares não tem lugar nesse processo. O lugar é trabalhar, né? Não morrer de fome, né? Mas, assim mesmo, isso é uma... Daí entra o lado liberal do regime, que, infelizmente, foi mantido aí nessa tradição autoritária. No sentido econômico, né? No sentido econômico, ó, vocês se viram aí, né? Que não era liberal politicamente, né? Não era liberal politicamente, exatamente. E claro que eu estou aqui forçando um pouco a barra, porque, na verdade, sequer era liberal. Havia políticas de compensação, mas eram precárias, né? Eram políticas muito precárias. Mesmo no campesinato, os militares vão inaugurar ali uma política de compensações. Vão inaugurar, por exemplo, o serviço de previdência no campo, ali no final dos anos 60, né? Porque não havia isso. Né? Inclusive, quando o João Goulart propôs isso, foi derrubado. Que é você levar o Estado para o homem do campo. Então, os militares fazem isso, mas fazem com todo aquele aparato também de repressão. Então, retomando a sua questão aqui, né? Qual que é o mistério aí dessa contradição? Qual é o mistério que explica essa contradição entre um vigor cultural, um vigor social e uma fortíssima repressão política? Então, ao serem agentes da modernização, os militares criaram um país independente das suas intenções políticas, inclusive, um país complexo, moderno, plural, com novos atores sociais, novos atores econômicos, que exatamente são atores esses que vão ser fortes opositores do autoritarismo. Acho que esse é um ponto central. Dialeticamente. Você olha, dialeticamente. Acho que aí é dialética mesmo na veia. E é interessante porque, pelo seguinte, por outro lado, havia uma outra dialética, uma outra contradição. Os atores sociais fruto dessa modernização, que vinham das universidades, que bebiam nessa cultura de oposição, que bebiam nesse esquerdismo, que era moda no mundo, inclusive, né, na juventude, naquela época. Estamos falando também de revolução cultural, revolução de costumes, que isso está chegando aqui. Claro. Ainda que os militares reprimam impulsiona, né? Funciona. Esses jovens também vão encontrar lugar no mercado de trabalho modernizado pelos militares. Então, é um negócio maluco, né? Se você for pensar, na indústria cultural, isso é impressionante. Na indústria publicitária, isso é impressionante. Né? O capitalismo estimula a indústria cultural, estimula a publicidade. Onde é que esses empresários vão encontrar os operadores da coisa? Entre os jovens universitários, muitos deles de humanidades, muitos deles de esquerda. Então, é que eu não estou falando nenhuma novidade, não. Já há trabalhos
sociológico sobre esse processo. Então, a estrutura de oportunidades para esses profissionais de classe média, muitos deles de oposição, de vocação democrática, estava ligada à modernização imposta pelos militares, né? E isso é uma contradição, em princípio, né? No meu trabalho de doutorado, eu estudo isso exatamente, como que a MPB de esquerda foi possível dentro de uma indústria cultural estimulada pelos militares. A gente esquece, não sei se você lembra, você deve ser um amante do vinil, né? Sim, eu tenho uns vinis aí. Nos anos 70, 80, tinha lá, disco é cultura. É verdade, isso vinha escrito nas capas de disco, ou às vezes no meio, né? Naquele miolo do bolachão. Isso não é slogan, isso é uma lei de incentivo fiscal dos militares. 67. Não sabia. Para você gravar disco aqui dentro. Isso vai estimular o quê? MPB. Por que MPB? Porque quem tinha dinheiro para comprar disco mais caro, mais sofisticado, valor agregado, né, de mercado, era a classe média universitária, que era progressista, então queria ouvir Chico Buarque. Então é muito interessante isso, né? Essa dialética a gente não pode nunca perder de vista, né? Ainda que a gente condene o regime, a violência, né, denuncie o autoritarismo, isso eu acho que é um compromisso ético do historiador, do cientista político, mas você tem uma contradição aí, que se você perder a dialética, você vai virar uma luta de bandidos contra mocinhos. Não é bem assim. A história nunca pode ser pensada apenas assim, talvez tenha essa dimensão, mas há outras dimensões importantes. Então, acho que esse movimento é muito interessante. A modernização vai ajudar, por sua vez, esses grupos, né, reprimidos na política vão poder ocupar a cultura. Por sua vez, haverá toda uma tradição do modernismo lá, progressista lá dos anos 20, que é retomada, né, nos anos 60, o tropicalismo, Zé Celso, as vanguardas têm um lugar. Então, é um mundo que, apesar da censura, né, essa dinâmica não podia ser detida, porque ela era estrutural. E é mundial, né? Ela não é uma coisa só brasileira. Mundial, exatamente. E os militares deram muito trabalho para a cultura. Não foi assim. Às vezes, a coisa era tão maluca que um serviço ligado, por exemplo, o Serviço Nacional de Teatro tinha um prêmio cultural, um prêmio teatral muito famoso, prêmio anual, prêmio do SNT. Mas era muito comum ganhar uma peça e a censura, ato contínuo, proibia a peça. Duas instâncias de Estado. Uma situação kafkiana, né? Kafkiana. Né? O Rasgue Coração, né? A famosa peça do Vianinho, ganhou o prêmio do Estado, o Estado proibiu. Era ser encenada, foi encenada só em 79. Então é muito interessante, né? Agora, 79 por causa do fim, aí vamos dizer, já no contexto da anistia. A censura ela é reformada, né? Há uma série de reformas no aparato censório, na legislação, há o Conselho Superior que se cria para rever processos e isso favorece, cria um efeito de abrandamento da censura. Muito bem. Marcos, muito boa essa conversa, né? Até fez o assunto do regime militar e do golpe de 64 parecer leve. Mas eu quero que você, se tem ainda algum ponto que porventura a gente não abordou, que você possa tratar dele agora, porque, enfim, são tantas questões, tantas dimensões que permitem, que esse objeto, né, permite que a gente discuta, que sempre escapa alguma coisa, e que depois aí você faça as suas considerações finais, por favor. Eu acho que a gente tem que pensar sempre o lugar das políticas de memória em relação ao período. Isso me preocupa muito, porque como fazer com que a sociedade brasileira, como fazer com que o sistema escolar pense esse momento. E pense esse momento sem o negacionismo, né, sem as idealizações que muitas vezes as esquerdas, né, também tiveram, né, que romantizaram a resistência, todos resistiram, né, enfim, não foi bem assim, né, muita gente colaborou. Claro. Mas também, e aí é muito mais grave, sem esse negacionismo atual, sem esse revisionismo que eu chamo de ideológico, a revisão historiográfica é sempre bem-vinda, dentro das regras metodológicas. Agora, o revisionismo, né, que eu chamo de ideológico, né, porque já tem como ponto de partida, como ponto de chegada, narrativas puramente ideológicas, né, não historiográficas. Né, porque esse revisionismo a que você se refere é um negacionismo, né? Eu acho que são duas coisas. Há um negacionismo que tem uma base factual, ou seja, que nega a factualidade de um processo. Por exemplo, quando uma pessoa diz não houve tortura no Brasil, é um negacionismo puro e simples. Quando uma pessoa diz não houve golpe de Estado no Brasil, é negacionismo. Sim. Agora, dentro disto, há um revisionismo conservador que é mais sutil, que não nega a factualidade, mas vai dizer, não, olha,
teve golpe, mas veja bem, a esquerda estava prestes a fazer uma revolução, que é uma mentira, né? Então, aí vem o negacionismo embutido, né? Ele vem embutido, mas o argumento é mais sutil. Sim. Né? Houve tortura, mais foram excessos, né? Esse revisionismo ele é muito mais forte, talvez, do que o negacionismo atualmente. Certo. Né? E me preocupa muito, porque isso está chegando nas escolas. Os professores, muitas vezes, que vêm com aquele voluntarismo para explicar a ditadura, mas às vezes sem uma base factual mesmo do processo político, uma base historiográfica sólida, eles ficam um pouco reféns dessas narrativas. Ah, professor, como era ditadura, mas por que tinha eleição? Se o professor não entender a natureza do autoritarismo e do regime, ele pode pisar numa casca de banana para explicar isso. Ah, a eleição era fachada. Não era fachada, era parte do processo político de tutela. A eleição era apenas parlamentar, quando muito, né, de renovação parlamentar, para criar uma base. Tem que saber explicar essas coisas. Municípios pequenos. Exatamente. A gente tem que, eu acho que assim, a historiografia, né, e quando falo historiografia, quer dizer, todas as áreas que discutem esse passado, né, tem que fornecer, sobretudo ao professor ali no chão da escola, uma base sólida. O professor também tem que saber produzir o seu conhecimento, né? Eu insisto muito nisso também, do ensino fundamental. Ele também é um produtor de conhecimentos escolares, ele tem que ser né? Ele tem que fazer síntese, tem que construir perguntas, né? Para além de uma mera estratégia, ele também é um produtor de conteúdos, né, nessa área, ele tem que assumir essa responsabilidade. Mas eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado é que, no Brasil, a ditadura não é propriamente estudada nas escolas. E, além disso, não há uma política pública de memória consistente. Aí você tem as duas coisas e ninguém... essas duas coisas, enfim, ajudam a explicar por que ninguém sabe o que é ditadura no Brasil. Por que a juventude tem muito interesse, mas pouco conhecimento. Imaginemos uma coisa. No currículo, vamos dizer, estrito, onde é que você estuda a ditadura? No 9º ano ou no 3º ano do ensino médio. E no último bimestre. 9º ano. É muito pouco tempo, né? No 9º ano, né? O cara já está pensando no primeiro. No primeiro. E no 3º está pensando no vestibular. Sim. Muitas vezes os professores não conseguem chegar no tema. Então tem um problema curricular. É um tema central no século XX brasileiro. Não pode ficar assim só numa... Então esse é um desafio. Se der tempo lá no final, né? Se der tempo no final. Bom, e aí o tema aparece de maneira muito disruptiva na escola, aparece às vezes atravessada por negacionismo, por posições que são anti-escola, anti-professor. Então, isso é um problemão, né? Isso era outra coisa que eu ia te falar. Às vezes, o professor que vai trabalhar com esse tipo de tema, ele é muito fortemente pressionado, por exemplo, por posições ideológicas de pais de alunos, né, de certos setores que, não, isso aí não pode ser abordado. Isso é doutrinação, quando na realidade é história. Doutrinação é não abordado. Não, exatamente. Você não pode ter o poder de veto. Mas aí acho que entra o papel do diretor, dos educadores. Não dá para a gente ficar, quer dizer, sob pena de perder alguns clientes, não dá para você ficar... Não, e às vezes na escola pública também. Escola pública é mais difícil. Os relatos que chegam... Mas eu estou pensando numa coisa que não tem a ver com história, mas que poderia resvalar para aí, como a gente viu agora com o livro do Avesso da Pele, do Francisco Tenório. Quer dizer, você tem uma situação que às vezes acontece também na área de humanidades, né? Mas é interessante, porque esse episódio revela o quê? Muitas vezes... uma diretora se antecipa ao problema, né? Uma diretora se antecipa ao problema, um gestor se antecipa ao problema, né? Ou pressionado por um parlamentar, quer dizer, muitas vezes, são os pais, né? Sim, acho que os pais, veja, os pais, a gente tem que sempre, eu acho que nós temos que adequar materiais à faixa etária, não tem problema nenhum com isso. Mas é a comunidade escolar que tem que chegar num certo consenso, o diretor, os educadores, os professores têm que saber negociar, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. O próprio diretor, ele pode falar, professor, esse tema aqui não é para ser faixa etária. Isso eu não vejo problema nisso. Agora, não dá para dizer, não pode discutir, né? Não pode discutir, esse tema não pode. Então, veja, o 64 eu acho que até enfrenta menos problemas do que educação sexual e outros temas. Eu diria que hoje a barra está mais pesada nesse sentido. Não, é verdade. Né? Mas não quer dizer que não chegue aí às vezes, né, também. Porque vira uma coisa ideológica. Exatamente. As duas coisas. Eu acho que o tema de 64 é mais forte em setores conservadores da classe média, de escola privada, muitas vezes. Falar, não quero, né, esse tema. E eu fico imaginando como é que é isso tratado nas escolas cívico-militares, ou nas escolas militares propriamente, problema, né?
Esse é um outro problema, né? Ou não se fala, ou fala bem. Fala bem no sentido de, né? É isso mesmo, defendemos o país, aquela narrativa. Não dá, eu acho que, assim, esse tema, a dificuldade da sociedade brasileira, ele se explica também porque é uma dificuldade de abordar esse tema nas escolas. Por questões práticas, por questões curriculares, por questões ideológicas, né? Porque há material pedagógico. Então, não é falta de material, não é falta de site, não é falta de documento público. Tem um problema maior que a gente precisa identificar. E acho que isso também me preocupa muito, a ausência de uma política pública de memória no sentido de fortalecer a democracia. Porque se fala muito, muitos discursos, mas se você for espremer mesmo, não há uma política pública de memória. A rigor, não há um museu da democracia no Brasil, ou um museu dos direitos humanos. Aliás, há um memorial o que haveria da memória agora foi adiado, né, no governo federal. Exatamente. Justamente para não ter problemas. Né? Nós temos o Memorial da Resistência em São Paulo, que é um espaço importantíssimo. Há outras tentativas de memoriais. Em Belo Horizonte tem um projeto importantíssimo, mas está parado na burocracia. O prédio foi tombado, o prédio do DOPS, né? Foi tombado, mas está lá parado. Né? Então, tem muita gente que está batalhando na base, mas quando chega numa certa esfera burocrática, não acontece nada. Por quê? Não toca nesse assunto. Não tem verba. Sempre também tem isso, né? Outras prioridades, né? Mas eu acho que, assim, você não tem uma política pública de memória, isso é grave, porque ela anda lado a lado ao sistema escolar para você constituir uma cidadania. E você não tem isso no Brasil. E não é só porque há pressão dos militares, não tem porque não há também vontade política dos setores progressistas em enfrentar o problema. Isso é lá atrás, inclusive, né? Lá atrás. Eu tenho colegas que foram assessores parlamentares, né, na Constituinte, né? E, olha, eu não me lembro de ninguém ter proposto seriamente revisão de lei de anistia. E aí, quer dizer... e depois o Supremo sacramentou isso, né? Exatamente, mas e qual a luta? Onde estão os que lutam por uma memória crítica? Os familiares, as vítimas, mas é um grupo pequeno. Não tem uma, né? O tema dos direitos humanos no Brasil é um tema que, nossa, se você for falar em direitos humanos, dependendo do lugar social que você fala, você toma um tiro, né? Sim. Os caras, é bandido. Isso foi terrível, né? Isso foi terrível para a nossa memória política, né? Essa condenação social do tema dos direitos humanos, que está restrito a meia dúzia de grupos sociais que entendem o que lutam pela... Né? Claro, uma sociedade atravessada por violências, né? As pessoas falam, não, direitos humanos é coisa de bandido, e pronto, já não tem mais discussão. Então, você tem uma série de desafios para uma política de memória calcada em direitos humanos, que eu acho um grande problema, né? Então, esses são os grandes desafios que eu acho, né? Acho que outros temas a gente avançou muito, né? Em relação a uma política de memória e a uma abordagem escolar, escravidão, por exemplo, né? A questão indígena. Mas aliás, também produz reações, né? Sempre que se toca nesse... Exatamente, sempre. Mas eu acho que tem uma aceitação social maior, não sei. Me parece que sim, que já está dentro inclusive de um tratamento escolar mais integrado e orgânico. Agora, o tema da democracia e direitos humanos, que no fundo é isso que movimenta um olhar para 30, para 64, você não tem. Embora me pareça, Marcos, não sei se você concorda, voltando a uma coisa que eu falei lá no começo, quando mencionei as declarações do presidente do Tribunal Militar, né? Parece que a gente está no momento, até pelas circunstâncias, né, pelo que está sendo investigado, pelo que está sendo revelado, de um certo repensar, né, sobre isso. Né? Parece que está caindo a ficha para muita gente, em função do risco que nós corremos recentemente, do significado dessas coisas lá de trás, né? Será que não? Tomara. Eu não sei se isso chega no grosso da classe média, das classes populares. Essa é a minha dificuldade. E não é por falha delas, é por uma falha de um sistema de informação, de um sistema escolar, nesse sentido. Então, você tem já uma cultura autoritária, que é construída ali no dia a dia, na memória familiar. A ditadura era boa, não tem nada condicionado, ganhei dinheiro. Essa memória familiar não é desprezível, a gente trabalha muito isso em história, né? Quer dizer, você tem uma memória privada que mantém uma memória positiva e que não tem contraponto público. Porque o contraponto público é o professor comunista. Aí fica complicado. Exato. Mas segundo o presidente do STM, isso não existe mais também. Exatamente. Então. Mas eu acho que assim, é legal que as instituições avançaram, mas elas precisam ter uma comunicação, né, público no sentido de uma pedagogia democrática, de direitos humanos, de democracia, porque assim,
É inadmissível que se naturalize execução extrajudicial no Brasil, que se naturalize tortura. Não dá. Isso não tem nada a ver com segurança pública. O desafio dos setores progressistas é explicar que isso não tem nada a ver com segurança pública. Isso não vai deixar as pessoas mais protegidas. Mas no Brasil há quase que uma crença de que polícia violenta é boa porque protege a sociedade. Se protegesse, a gente já seria o país mais pacífico do mundo, né? Não, seria um paraíso, exatamente. Porque nós somos o país com a maior taxa de letalidade policial do mundo. Exatamente. Então, eu acho que, assim, esses temas, eles têm que ser enfrentados. Agora, eu não sou muito otimista, eu vou dizer que, não quero terminar para baixo aqui não, mas não sou muito otimista, não. Eu acho que talvez até o timing tenha passado de você realmente ter construído uma política forte dos direitos humanos. Houve uma tentativa ali com a Comissão Nacional da Verdade, mas também a gente viu a reação que provocou, né? E aliada à crise, ao antipetismo, à crise anti-esquerda, à crise econômica, tudo aquilo, né, ali foi de roldão, né? Setores conservadores estabeleceram um veto àquele tema, né, quase. Né, enfim, mas ele está aí, porque é um tema candente. Eu acho que o que tem surgido nos últimos anos é uma forte movimentação popular, de movimentos sociais, sobretudo indígenas e movimento negro, também de entender que violência de Estado, né, que não foi inventada pela ditadura, mas foi aprimorada, digamos assim, ela é um tema a ser pensado. Isso talvez tenha um impacto maior, né? Entender o que é uma violência de Estado. Veja, eu não sou romântico, tampouco populista, no sentido. É claro que tem que ter polícia, é claro que a polícia, às vezes, né, vai agir de maneira mais contundente, mas isso não tem nada a ver com a ausência de direitos humanos. Claro. Com uma política de completa desconsideração de direitos humanos, ou pior, né, aquela coisa, não, nós respeitamos direitos humanos, mas matamos 50 pessoas numa favela na boa. Né? Sim. Não, e aumenta a popularidade do governador na região. Exatamente, enfim, é isso. E é muito difícil combater isso no Brasil, acho muito difícil. Eu não tenho muita... Seja porque a linguagem das redes sociais ela é muito mais propícia a essas ações reativas, a essas ações de impacto, né, que não adiantam nada, elas dão muita guarida para esse tipo de ação, seja porque tem uma cultura autoritária disseminada, de que e se combina com esse elitismo, né, pode matar, os de baixo pode matar, não tem problema, o que não pode é chegar no meu filho, né, isso não pode, aí acabo, né, mas os de baixo ali, bem, tem um pouco disso também, que é um certo elitismo, que é interessante, porque o elitismo distribuído em várias classes sociais, né, é sempre o de baixo, né, sim, sempre o de baixo que tem que apanhar, né. Às vezes você vê pessoas pobres falando que não, o cara da comunidade, da favela tem que, é tudo bandido. Porque ele não é da comunidade. Porque ele não é da comunidade, mas tá ali próximo, numa vida, enfim, vulnerável, e que um dia a violência policial pode chegar nele, quer dizer, então é difícil, é muito difícil você conversar, porque é um ambiente emocional também muito grande, porque a violência social também é grande, a violência da criminalidade é grande, não estou diminuindo isso também dificulta, né? A pessoa, ela não age, ela não pensa racionalmente se ela tomou um tiro, perdeu um parente, então tem tudo isso. A polícia violenta parece fazer uma catarse, né, dessa violência social, né, que às vezes o cidadão sofre. Então é um desafio muito grande. Muito bem. Marcos, de novo, muitíssimo obrigado pela conversa, foi realmente tremendamente interessante, super esclarecedora, quero realmente agradecer. Bem, e quero aqui, assim como agradeço ao Marcos, quero agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, lembrando que está em mais de 20 plataformas de áudio, sendo que no Spotify, além de tudo, é áudio com vídeo, e o Google Podcast parece que está meio aí rumo à sua eliminação, e os podcasts vão ficar abrigados no YouTube, não sei bem como é que esse negócio vai funcionar daqui para frente, mas quem usa Google Podcast, fique de olho. E quero também agradecer a todas e a todos que têm aqui também contribuído com o projeto do canal, seja por meio daquela doação pontual ali no botãozinho do Valeu Demais do YouTube, aquele botão do coraçãozinho que fica embaixo do vídeo, seja se tornando membro do canal por intermédio do Clube dos Canais do YouTube, aí basta se inscrever como membro do canal, é diferente ali de assinar, de seguir o canal, é um outro mecanismo. Seja ainda fazendo uma assinatura simbólica do canal no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, digitando ali o endereço benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, ou ainda, pelo caminho mais simples de todos, fazendo um Pix.
né? E a chave Pix do canal é contato@fora da política não há salvação. E-mail que é também um e-mail de contato para quem quiser escrever, mandar uma mensagem, fazer uma crítica, uma sugestão, qualquer coisa que desejar. Bem, então é isso. Eu quero aqui reiterar meu agradecimento ao Marcos, quero me despedir dele, me despedir de todo mundo. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.